Irmãos, a unção com óleo aqui só é citada de forma, como é que eu vou dizer assim? Passageira. Eu tenho a impressão que se Tiago soubesse da confusão que ia dar essa citação, ele não teria citado, irmãos. Não teria. Isso aqui vai dar confusão lá na frente. Então vamos deixar de lado. Né? Porque o tema não é unção. O tema é oração. Aquilo que o nosso presidente focou aqui. É oração. E o foco deste texto aqui é a oração, meus irmãos. Né? Dá uma olhada ali. Versículo 13. Porque o texto começa no 13. Ali no 12, temos que delimitar o texto. Ele começa no 13 e termina no 18. Em exegese chamamos de perícope, unidade completa. Lá no 12 fala dos juramentos, aquela bem conhecido nosso também, sim, sim e não, não. Seja, porém, o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Está encerrando aí a carta de Tiago. No 13, mudou de assunto. Alguém entre vós está aflito? Lá no 14 tem uma pergunta. No 14 também tem uma pergunta. Algum de vós está doente? Então, outra pergunta. Está ligado com o que está no 13. No 13 tem duas perguntas. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele. Orem sobre ele. E depois coloca, ungindo com óleo em nome do Senhor. Mas olha a palavra orar. Versículo 13, ore. Versículo 14, orem. Versículo 15, a oração da fé salvará o doente. A oração da fé. E o Senhor levantará, não é o óleo. Nem se fala mais do óleo. 16, orai um pelos outros. Finalzinho do 16, a súplica de um justo. 17, Elias era humano e frágil como nós, ele orou com insistência. No 18, ele orou outra vez e o céu deu chuva. Meus irmãos, eu creio que não está difícil de perceber aqui qual é o tema principal desse texto. Qual é o tema principal desse texto? Oração. Se eu disser que aqui o destaque é unção com óleo, eu estou cometendo um erro gravíssimo de interpretação. Unção com óleo passou. Mas o tema realmente que temos aqui é a oração. Veja o que está ali no nosso texto ali. Deixa eu pular aqui alguma coisa para... Aparecem aquelas palavras ali, irmãos, nesta unidade. E esta unidade é reconhecidíssima por autores de várias naturezas. Por exemplo, o saudoso Isaltino Gomes, certamente muitos irmãos aqui conheceram, querido pastor Isaltino Gomes Coelho, né? Filho. Ele delimitou exatamente desta forma, versículo 13 a 18. Isso aqui é uma unidade. Tema principal, oração. Peguei um outro autor, vamos dizer assim, o inverso do Isaltino, que Isaltino Batista até debaixo d'água, né? Batista gosta de água, né? Até debaixo d'água. Do outro lado, eu peguei assim alguém de uma outra linha, católico, teologia da libertação, que olha a Bíblia de uma forma, como se fosse um livro qualquer até. Tanto um quanto o outro dizem, o tema central desse texto é oração. Só que um diz, é oração, e Deus age por meio da oração. O outro vai dizer lá a utilização da oração como um meio mágico. Mas ele está vendo no texto? Oração. Então, está claro que é oração. Olha lá, aparece nos versículos 13, 14, 17 e 18, aparece que eu coloquei ali uma palavrinha grega que aparece lá, né? Proselkomai, que ela é traduzida por orar. Em 4 versículos. Psalo, cantar louvores, no versículo 13. Pastor Isaltino Gomes também defendeu aqui no livro dele sobre Tiago, vai defender que aqui também é uma oração. E ele tem razão, irmãos. Porque cantar louvores ao Senhor é uma oração ao Senhor. Então, ainda esta palavra que parece que não tinha nada a ver com oração, tem a ver com oração. Aí, outra palavra é o que? Oração, versículo 15.
Elcomai, versículo 16, orar. 10, petição, súplica, oração. E de novo, proselque, oração, lá no versículo 17. Aí alguns olham e dão a ênfase na unção com óleo. Quando, na verdade, o texto fala realmente que devemos estar orando. Então, o tema principal do texto, de fato, está claro. Estudiosos das mais variadas correntes de interpretação percebem o texto aqui indica oração. Vamos um pouquinho mais à frente, o irmão me ajuda lá. Deixa eu ver o que eu tenho lá, que estou... Termos e expressões importantes em Tiago, aqui... Então, algumas palavras que só em 5,14, só em Tiago 5,14. Diz lá, está alguém, algumas, para entender, só este versículo também. Athenei, está doente. Esta palavra aqui, irmãos, aparece várias vezes no Novo Testamento. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele e ungindo-o com óleo. Esta palavra aparece várias vezes e várias pessoas que estão doentes, como aparece esta palavra, são curadas no Novo Testamento, sem utilização de óleo nenhum. Então devemos lembrar disso. Por exemplo, tem um texto que vai, Lucas 4,40, que vai dizer, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, traziam para Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Nem sempre também Jesus impôs as mãos. Jesus só dizia, só falava, fique limpo. Se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Eu quero. Pronto. Acabou. Quem tem o poder, tem o poder. Não precisa fazer mais nada. E no Antigo Testamento também nós vemos pessoas que tinham poder, não precisava fazer ritual nenhum. Chega Naamã, no portão da casa de Elias, e com lepra, e o Elias fez o quê? Mandou o general tomar banho no rio. Disse, eu vou para casa. Eu imaginei que ele chegaria aqui, invocaria o nome do Deus dele, faria um sinal em cima de mim, talvez me ungisse com óleo, passasse a mão no lugar da ferida, gritasse lá pelos poderes, não sei do quê. E vem uma luz e eu vou para casa curado. O profeta disse, vá lá e toma banho no rio. Só isso. Nem viu a cara do profeta, irmãos. Ele estava com o poder de Deus. Não é o ritual. Como os apóstolos também tinham. Tem texto de Jesus emanava poder. Aquela mulher com o fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Jesus disse o quê? Alguém me tocou. Senti que saiu de mim virtude. Poder saiu de mim. Não é a roupa, não é o óleo, não, mas é o próprio Jesus. Aquilo impondo as mãos, então ele curava esses enfermos, é aquela palavra que eu falei ali, athenei. Então é bom destacar aqui que Jesus curou aquelas pessoas que estavam doentes e foram levadas até ele, de acordo com Lucas 4,40, sem a utilização de unção com óleo. Na verdade, Jesus curou muitas pessoas sem nunca ter usado óleo. Não tem nenhum texto que diga que Jesus realmente usou óleo. Outro termo que aparece ali é o presbíteros. E é importante esse texto aqui, porque é um título. O presbíteros é grego. Hoje em dia já serve como líderes, alguns líderes da igreja também. Mas poderia ser traduzido simplesmente por velhos. Chamem os velhos. Mas é qualquer velho. Só por ser idoso, virou uma pessoa... devemos respeitar os idosos, com certeza. Não falo isso agora que eu estou chegando assim, né? Não, eu vejo isso desde a minha conversão. Uma coisa que sempre me chocou na igreja, irmãos. Eu, com 24 anos de idade, me converti. Passei por todos os departamentos que você pode imaginar da igreja. Tirando tesouraria, eu acho que eu passei por tudo. Diácono, inclusive. O único cargo que eu não consegui levar até o fim foi líder de juventude. Com 24, 25 anos de idade. Sempre vi que os idosos carregam a igreja nas costas. E sempre respeitei muito. Com 25 anos de idade, eu era professor da classe de adultos.
De jovens eu não aguentava, não. Tá? Jovens, olhem com carinho isso. E passou tão rápido que agora eu já estou no lugar. Tá? Já estou indo para a terceira idade aí também. Isso acontece com a gente. Presbítero não é só por ser velho. Presbíteros da igreja. Já era um título utilizado na igreja primitiva para os líderes. Episcopos, que chamam bispo. Presbíteros. Na verdade, são nomes diferentes para a mesma função. Nós traduzimos isso hoje como pastores. Os presbíteros da igreja, ou líderes. Os presbíteros da igreja seriam os pastores da igreja. O que isso aqui significa, irmãos? Não é qualquer pessoa da igreja, se vai ungir. Não é qualquer pessoa da igreja que deve ir lá e ungir, mas chama os líderes da igreja. Alguém que sabe aí o que está fazendo. Bom? E ainda a palavra, o termo que aparece ali, ungindo com óleo. Então, como já foi destacado anteriormente no Novo Testamento, a unção com óleo praticada em doentes só aparece neste texto de Tiago e Marcos 6,13, onde está registrado que os discípulos de Jesus expulsavam demônios, lá em Marcos, né? E curavam doentes, depois ungindo-os com óleo. Nada se diz no texto de Marcos, e aqui fica bastante complicado de saber exatamente o que é que como é que eles estão fazendo, porque não diz como faz isso. Mas nós não podemos dizer, por outro lado, que unção dos enfermos não é bíblico. Porque tem 2 textos que mostram que era usado. Temos que entender então como que é feito. Não é qualquer pessoa que faz. Tá? Os líderes reconhecidos da igreja. Certo? E não é em qualquer ocasião. Na verdade, aparece aqui quando também o próprio enfermo pede para ser ungido. Quero passar para os textos. Irmão, me ajude lá, por gentileza. Só para ver como que a linguagem de hoje fala sobre esse texto. Ela diz assim: se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja, para que faça oração e ponha um azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. O texto original não fala cabeça, mas o lugar de ungir é a cabeça. Com Jesus, com aquele perfume, foi uma exceção. Ungir o lugar enfermo, como alguns aí, irmãos, tem a dó, né? Até para pessoa que não consegue ter filhos, ungir as partes íntimas. Isso aqui é fetichismo, isso aqui é coisa do paganismo, irmãos. Não é bíblico, não. É ungir a cabeça. Né? Então, ainda que não esteja no texto original, a linguagem de hoje acertou. NVI diz: entre vocês alguém está doente? Que ele mande chamar os presbíteros. NVI acertou direitinho aqui. Não é, meu pai está doente, pastor, vem cá e unge meu pai. Teu pai pediu? Ele que tem que demonstrar essa fé. E se ele tem essa fé, ele diz, vai lá, chama o pastor, eu quero que seja orado sobre mim, ou os pastores, quero que orem sobre mim, e que eu seja também ungido com óleo. E o pastor faz isso se achar que deve fazer. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A revista atualizada. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E eu fiz uma tradução pessoal minha, que diz: alguém entre vós está doente? Que ele chame os presbíteros da igreja e que eles orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Pena que ele não disse como que é a unção também, se é só um pouquinho, mas geralmente não era um pouquinho não, é para derramar óleo. Essa coisa de um vidrinho assim, e alguns vendendo a preço caro, né? Isso, charlatanismo, irmãos. Porque trouxe o óleo não sei de onde. Não é por aí. Não é por aí. Tá? Porque o óleo foi abençoado no monte, não sei o quê. Não é bíblico. Isso é superstição. Vamos ficar atentos aí. Quero concluir. Vou ali para algumas conclusões, o irmão me ajuda ali. O tema é difícil. E, em especial, o tema unção todo é difícil. Unção com óleo sobre os enfermos, então, nem se fala. Mas eu quero concluir destacando esses itens aqui, irmãos.
que os irmãos podem ler ali para ficar bem claro. Aí vamos para algumas perguntas. As pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento, com fins religiosos, antes eram separadas ou escolhidas por Deus. Ou seja, a unção não transforma ninguém em rei, sacerdote ou profeta. Aqueles que Deus escolhia, de sua livre e espontânea vontade, recebiam unção, como destaque de que eram separados. Segundo ponto, o Novo Testamento, ainda que não vá contra, também não apresenta a igreja primitiva utilizando o ritual da unção com óleo para a consagração de seus líderes espirituais. Não tem nenhum texto na Bíblia. Então, se você vai usar, lembre disso. A Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé. Não está lá. Presta atenção. 3. Não se pode negar que a unção com óleo era praticada em enfermos na época do Novo Testamento, ainda que não apareça no Antigo Testamento, pois além dela ser mencionada em Tiago 5,14, também aparece em Marcos 6,13. Então, era usado, mas não temos detalhes. 4. Em Marcos 6,13, a unção com óleo foi utilizada pelos apóstolos de Jesus, em uma missão especial. Em Tiago 5, esta é uma função que pode ser exercida pelos presbíteros da igreja. Ou seja, nos dois textos não se encontra nenhuma abertura para a prática indiscriminada da unção com óleo por todo e qualquer cristão. Não temos base na Bíblia para isso, como tem acontecido. Tá? Como tem acontecido, eu sei. 5. Não há base no texto de Tiago para que se adote a prática da unção com óleo como obrigatória ou indispensável como acompanhamento da oração feita em favor dos enfermos, pois a ênfase do texto de Tiago, 5, 13 a 18, não está na unção com óleo, que foi apenas mencionada de passagem, mas sim na oração, que domina toda a passagem, toda a perícope. O versículo 15 mostra que a oração da fé